Muito bem, bom dia, senhoras e senhores, uma alegria recebê-los aqui para mais um encontro, mais um Café com Franklin. Hoje, dia 13 de setembro de 2022, agora 6h25 da manhã. Sejam todos muito bem-vindos. Se tiver tudo aqui por aí, por gentileza, já avisem. Bom dia, Cíntia, bom dia, Mariana, bom dia, irmã Cláudia, olha lá, coisa boa. A Glê, a Daia, a Viviane Maria, muito bem. Vamos lá. Tá ok aí a transmissão? Vídeo, áudio, tá tudo certo? Tá ok? Deixa eu trocar a cadeira que essa aqui... É que essa aqui tá barulhenta. Ah, pronto. Bom dia Alice. Bom dia, Padre Rujano. Roberta. Muito bem, vamos lá. Confesso que tem alguns dias difíceis de acordar, de sair da cama, mas alguns dias são mais difíceis do que os outros, né? Hoje é um desses. Tá, mas vamos lá, cá estamos, já devidamente preparado, bem disposto para poder conversar com vocês um pouco sobre mais um tema aqui no nosso programa semanal, Café com Franklin, nossa dose semanal de cafeína espiritual, tá bem? Fá Ferreira, excelente, vamos chegando aqui nessa nossa live. Mande aviãozinho, convide as pessoas, chame tantos quanto possível para participar desse nosso encontro. Se a pessoa porventura não estiver aqui agora no Instagram, assim que ela entrar, ela recebe a tua mensagem lá no direct, tá bem? Então é uma forma também de você divulgar esses nossos encontros, trazer cada vez mais pessoas para se beneficiar de conteúdos como esse. Muito bem, para onde nós vamos hoje? O que eu pensei para o nosso Café com Franklin de hoje, tá bem? Na formação desse final de semana, junto aos alunos da pós-graduação, eu comecei a trabalhar o tema do sentido do trabalho e, entrando na temática do sentido do trabalho, nós falamos um pouco sobre algumas patologias que advêm de uma vivência equivocada junto às nossas atividades, principalmente atividades profissionais. Tá? E entre essas doenças, patologias, nós falamos um pouco do burnout, tá? A síndrome do esgotamento profissional, né? Falávamos também da neurose dominical e da neurose do desemprego, mas achei por bem trazer também aos alunos da pós-graduação desse final de semana, turma 2, um estudo evidente inicial, mas um estudo necessário sobre o burnout, a síndrome do esgotamento profissional. Tá? E falando sobre o burnout, nós pensamos também na terapêutica do burnout. Quais seriam os caminhos de superação desse esgotamento, né, desse momento de crise, desse momento baixo que se vive por conta, né, de uma realidade de trabalho, por conta de uma realidade profissional. E uma das terapêuticas para tratar o burnout poderíamos colocar como sendo a contemplação do belo. Tá? E é sobre isso que eu quero falar aqui com vocês, né? Não porque eu julgo que vocês estejam burnoutados, embora é possível que uma boa parte ou está, ou se nada for feito, estará dentro em breve, mas porque isso se aplica assim, por deveras na nossa vida, né? Independente do momento em que nós estamos vivendo, independente do cansaço ou não, né, no qual nos encontramos. Enfim, quero tratar sobre a beleza como uma grande ferramenta terapêutica, né? Se não uma das maiores, né? Existem algumas técnicas, existem algumas ferramentas que são terapêuticas por excelência, tá ok? A busca pela beleza, a caça pela beleza, a contemplação do belo é uma delas. Assim como todo o movimento de humor e de alegria, inclusive fiz uma live a semana passada com o meu amigo Jota dos Náufragos, tratando sobre o humor como ferramenta terapêutica. Então, existem algumas realidades, existem algumas vivências, existem algumas possibilidades
propriamente humanas, que são terapêuticas por excelência, independente do momento que nós a façamos, independente do nosso do modo como está o nosso espírito, independente do modo como nos encontramos, enfim, são terapêuticas por excelência. O humor, a alegria, né, a beleza, a busca pela verdade, tá bem? Isso tudo para nós é sempre uma sobrevida, né? Sempre uma alta dose de saúde mental, saúde psíquica, que como consequência vai também trazer uma melhora no campo fisiológico, né? Então é também uma forma de saúde física e assim por diante. Promove encontros, promove relações mais profundas e duradouras, reflexões, né, cada vez mais profundas, agudas, né, e acertadas e assim por diante. Então hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a beleza. É interessante porque ao falar sobre a beleza, nós encontramos em Viktor Frankl, né, diversos testemunhos sobre o papel curador, sobre o papel terapêutico, sobre o papel estruturante e salvífico que tem a beleza. E quando eu falo salvífico, eu sei que pode parecer estranho a ideia da beleza como algo salvífico, mas essa é uma reflexão extremamente pertinente e possível de ser feita. Inclusive, eu acredito que vocês já tenham escutado, ao menos uma vez na vida. Eu já disse em alguns encontros, em algumas lives, e é possível que eu tenha dito até já aqui nos nossos programas Café com Frankl, que, citando Dostoiévski, a beleza salvará o mundo. Essa é uma frase de Dostoiévski, que é claro que precisa ser bem localizada e bem explicada, mas enfim, né, nós não precisamos de muito para conseguir acessar, tocar nessa verdade. Né? Existe um poder, que é quase que um poder salvífico na beleza. Essa beleza que aponta para uma realidade objetiva, essa beleza que aponta para uma realidade estruturante, essa beleza que coloca-nos diante da estrutura mesma do mundo, né, tal como ele foi pensado. Essa beleza que, de alguma forma, leva-nos a um movimento transcendente. Tem uma encíclica, né, que vale muito a pena a leitura, do Papa João Paulo II, na qual, né, depois de citar, inclusive, Dostoiévski, usando essa célebre frase, né, a beleza salvará o mundo, na qual o Papa João Paulo II, né, São João Paulo II, vai dizer que a beleza é a chave do mistério ao transcendente. Né, é a chave do mistério. E nós podemos conceber a beleza exatamente dessa forma, como essa chave que abre essa porta ao transcendente. A beleza como este elemento que coloca-nos nesta estrada, esta estrada de elevação intelectual, elevação espiritual, né, de encontro com verdades mais excelsas, mais profundas, tá certo? Então, a beleza deve ser por nós procurada, a beleza deve ser por nós caçada. Nós precisamos fazer uma caça à beleza. Nós não podemos nos contentar com essa ditadura da feiura, né? Hoje tudo parece ser muito grotesco, hoje tudo parece ser muito feio, muito ridículo, muito risível, muito banal, muito vulgar. Isso nos adoece, isso nos empobrece interiormente, né? Isso nos rebaixa cognitivamente. Um ambiente feio é um ambiente que nos coloca para baixo, emocionalmente, espiritualmente. É um ambiente que não nos convida à oração, que não nos convida a reflexões mais profundas. O ambiente feio coloca-nos diante da realidade mais imanente, do ordinário, mas um ordinário que não nos conduz ao extraordinário, sabe? Tem uma frase, inclusive, de Goethe, que eu gosto muito, comumente eu a uso. Goethe vai dizer, e Viktor Frankl cita, eu não me lembro agora aqui de cabeça em que obra, em que página, mas Viktor Frankl cita Goethe quando ele diz que todo dia deveríamos, ao menos, ouvir uma boa música, todos os dias deveríamos ouvir uma breve, né, e bela canção, todo dia deveríamos contemplar um quadro, todo dia deveríamos falar algumas palavras bonitas, enfim, aqui parafraseando essa colocação de Goethe, né? O homem deveria todos os dias buscar uma bela canção, deveria todos os dias contemplar um belo quadro, genuíno, autêntico, né? Que aponta de fato para uma beleza,
Não uma beleza subjetiva, uma beleza objetiva. Há uma objetividade na beleza, né? Nem tudo é arte, nem tudo é belo. Ainda que alguns assim o queiram, ainda que um ou outro, né, chame isso de beleza, chame isso de arte, né? Todos nós devemos escutar uma boa música, ao menos uma vez ao dia. Todos nós devemos contemplar um belo quadro. Todos nós devemos, vai dizer Goethe, falar algumas boas palavras. Isso é interessante, né? Porque a beleza, ela precisa ser caçada, ela pode ser procurada. Nós podemos provocar isso tudo. Ela não acontece só espontaneamente. Acontece também espontaneamente, mas não só espontaneamente, né? Sobre diversos aspectos, nós podemos imaginar a beleza como algo que nos convida à criação. A nós nos compete criar também a beleza nos nossos espaços, a beleza na nossa vida, né, nos ambientes em que estamos, os lugares, né, que frequentamos e assim por diante, né? Enfim, mas todos os dias nós devemos nos comprometer a estar diante da beleza, em alguns momentos do dia. Quanto mais, melhor. Claro que isso também não pode virar uma obsessão, uma neurose, né? Mas quanto mais, melhor. Tá? Hoje tudo parece muito feio, não é mesmo? Hoje tudo parece muito grotesco. O linguajar, ele é vulgar. O linguajar, ele é feio. As pessoas usam, né, gírias que são chulas. Elas usam, né, um português que é um português extremamente pobre. Isso não tem nada a ver com a condição financeira. Evidente que não. Isso não tem nada a ver com a situação econômica da pessoa, né? Isso é antes uma decisão de começar a medir mais as palavras. Isso é elegância. E elegância, né, não tem a ver com o bolso. Elegância tem a ver com a alma. Elegância é saber elegir. Elegância é ter critério para saber escolher o que vai falar, em que momento vai falar, a quantidade de palavras que vai usar, o modo que vai construir as sentenças. Bom dia, Tomás. Bom dia. Tomás acordou aqui, ó. Ele acorda e vem ver se o papai tá fazendo live. Dá bom dia aqui para todos, Tomás. Bom dia. Elegância, né? Elegância vem de elegir, saber o que escolher, né? Que palavra colocar. Você entende que isso não tem nada a ver com a situação econômica, financeira, né? Isso tem a ver com uma decisão interior. Senta aqui do lado, filhão. O Tomás vai participar da live aqui com a gente, tá? Você vai ficar aqui? Uma decisão interior. Isso também é uma forma de caçar a beleza, de promover a beleza, de levar a beleza, tá? Saber o que nós vamos falar. Hoje se escuta muita porcaria, né? As músicas, na sua grande maioria, hoje, apontam para uma realidade extremamente baixa, vulgar, fala de paixões desordenadas, usa uma linguagem que é uma linguagem totalmente desaconselhável, né? Ainda mais tratando-se de uma tentativa de arte, né? Então, assim, um linguajar chulo, baixo, top, ridículo, né? Um ritmo, né, assim, vulgar, uma quebra total com a harmonia. Então, assim, nós escutamos muitas coisas. Existe hoje quase que uma ditadura do ruído, né? Como vai dizer o cardeal Sara. É muito interessante essa colocação do Sara, né? Nós deveríamos procurar mais o silêncio e nos colocar, né, nessa intenção contemplativa diante do silêncio. Mas hoje nós estamos diante de uma sociedade cheia de ruídos, é quase que uma ditadura de ruído. Tudo é muito barulhento. Esse barulho, né, não nos coloca diante da arte, diante do belo. Nos coloca diante do caos, nos coloca diante da confusão, né? E essa realidade exterior, é claro que impacta a nossa realidade interior. Nós recebemos o mundo pelos nossos sentidos, tato, olfato, visão, paladar. O mundo entra pelos nossos sentidos. Aquilo que nós vemos impacta profundamente o modo como nós interiormente estamos, né? Claro que impacta. Da mesma forma que a comida que eu coloco na minha boca tem um impacto direto
né, com a minha corporalidade, aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto tem um impacto direto também com aquilo que eu sou, com aquilo que eu estou me tornando. Então, tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos jogando para dentro, as músicas, aquilo que nós vemos, né? E nesse sentido nós precisamos procurar coisas que sejam realmente belas. É isso aí, exatamente, Gabriel. Exatamente, essa pausa, né? Nós precisamos procurar coisas que são realmente belas. Coisas que são realmente belas. Promover a beleza, né? E aqui não tem desculpas, tá certo? Nós não podemos ter justificativas, porque é sempre possível. Olha, Viktor Frankl, nos campos de concentração, vai buscar contemplar o belo, vai caçar o belo, no meio da morte, no meio do caos, né? No meio daquela realidade extremamente mórbida, nefasta, né? Você vai lendo os relatos de Viktor Frankl dos campos de concentração e aquilo, em diversos momentos, lhe causa náusea, né? Ontem, uma vez mais, eu estava relendo partes do livro Em Busca de Sentido, né? pela centésima vez, né? Estava tentando pensar alguns pontos, né? Com o intuito de preparar agora uma aula para esse mês de setembro. E já era tarde da noite, já era, né, madrugada, e aquilo foi me causando um estado de vertigem, sabe? De náusea. Né? Ele estava contando alguns eventos assim bem terríveis, bem trágicos dos campos de concentração, e aquilo estava me causando um incômodo real. Por mais que eu conheça aquela história, por mais que eu já tenha lido aquele ponto, por mais que eu já tenha refletido sobre aquilo, aquela situação estava me causando uma certa vertigem, tá vendo? E aí lá para as tantas, eu caio uma vez mais na parte que ele vai falar sobre a arte. Primeiro ele fala do humor, depois ele fala da arte nos campos de concentração. E que fantástico, né? No meio daquela situação terrível, né? No meio daquele cenário cinzento que cheirava a morte, Viktor Frankl vai falar da possibilidade de se encontrar com a beleza a partir da arte. Muitos prisioneiros promoviam a arte, aqueles que sabiam cantar. No fim da tarde, ou no momento oportuno, né, emprestavam a sua voz para que os seus colegas, para que os prisioneiros, os demais prisioneiros, pudessem ter um momento de vivência artística, de vivência cultural. Cantavam e enriqueciam aquele ambiente caótico, aquele ambiente pesado e perturbador, né? Tanto os outros promoviam pequenos shows, né, pequenas apresentações, tanto quanto era possível, né, em momentos oportunos, né, faziam pequenos teatros, tratando de algumas realidades dramáticas, mas agora, né, sob a luz da arte, ou então promovendo alguma realidade, ou então promovendo bom humor a partir de alguma sátira, né, ou de alguma comédia. E ele vai falar, né, olha que interessante. E à noite vem aqueles que passavam relativamente bem no campo, como por exemplo os capos ou os trabalhadores internos, que não precisavam marchar para o trabalho externo. Eles vêm para rir. Ele está contando aqui, né, de uma noite na qual as pessoas se juntam para se colocar diante de uma pequeníssima apresentação artística, né? Seria melhor eu ter começado, inclusive, desse parágrafo aqui, que iria ajudá-los mais. Mas vamos lá. Eles vêm para rir ou chorar, né? Em todo caso, para esquecer. Apresentam-se algumas canções e recitam-se poemas. Cantam-se ou apresentam-se cenas cômicas, ou mesmo sátiras alusivas à vida no campo de concentração. Tudo para ajudar a esquecer. E realmente ajuda. Ajuda a tal ponto que alguns prisioneiros comuns não privilegiados vêm para esse teatro, mesmo exaustos da labuta do dia, e mesmo perdendo por isso a distribuição da sopa. Olha que interessante. Olha que interessante. Depois de um dia longo, exaustivo de trabalho, os pés inchados, né? A barriga colando nas costas, né? Famintos, desesperados por comida, cansados, desejosos de, né, uma noite de sono, né? Naquela situação, né? Amontoados uns, né, nos outros e com frio terrível. Peraí, tô mais um. Essas pessoas, elas trocam a janta pela arte.
É. O possível descanso pela contemplação do belo. É. Peraí, então, mas isso as alimenta mais do que a sopa. A arte, a beleza, as alimenta mais do que a sopa. Eles saem mais alimentados do recital, da apresentação artística, do que se tivessem tomado aquela sopa rala de batatas ou de ervilhas. Isso os descansa mais do que o sono. Interessante, né? E Viktor Frankl vai falar, olha, eles vêm buscando ajuda, e isso realmente os ajuda, isso nos ajuda. Lá para as tantas, um pouco abaixo, mas ainda nesse capítulo, né, a arte no campo de concentração, Viktor Frankl vai falar sobre uma noite na qual ele escuta um violino chorando ao longe. Fala, olha, era festa na casa de um dos soldados. Eles estavam festejando e nós escutávamos vozes embriagadas que berravam canções populares. Mas no meio desses berros e dessas canções populares cantadas por esses soldados bêbados, nós podíamos ouvir ao longe um violino, né? Um violino que chorava um tango triste, de uma tristeza infinita. E aquela tristeza infinita, de alguma forma, encontrava espaço no meu peito, porque o meu peito também estava triste, o meu coração também chorava. Aquele tango fazia chorar o meu coração. E era um choro de alguém que estava comemorando os 24 anos de uma amada. Uma amada que estava a alguns metros, ou no máximo alguns poucos quilômetros de distância dele. Num barracão, na ala feminina dos campos de concentração de Auschwitz. Era aniversário de 24 anos da esposa de Viktor Frankl, naquela noite. E ele estava pesaroso, né? E de alguma forma aquele violino, aquela arte, o coloca a chorar, né? Mas um choro que diante da arte não é um choro desesperador. É um choro de acalento, né? É um choro de alguém que sabe estruturar e organizar as coisas dentro do seu peito. Papai. Oi. Mas violino não chora. O violino não chora? É um choro, né? Mas um choro de alguém que agora, estando diante da arte, encontra estrutura, encontra resposta. É como se ele se sentisse privilegiado por ter podido escutar aquele violino naquela noite de lembrança, né? A arte, a arte, a beleza, é da ordem do indizível, né? Você toca aquela realidade, você contempla aquilo, mas você não sabe descrever muito bem como aquilo te toca, como aquilo te organiza, como que aquilo te consola, como que aquilo te acalenta, como que aquilo lhe responde, mas aquilo te acalenta, aquilo te responde, aquilo te eleva, aquilo te promove. Como? Olha, é indizível, é inenarrável, não dá para narrar, não dá para dizer, mas estando o homem diante da beleza, estando o homem diante da arte, ele se coloca diante de um mistério, ele se coloca diante de um transcendente. Promover a beleza, buscar viver diante da beleza, é uma forma de promovermos saúde mental, de nos descansarmos, de nos alimentarmos com uma comida substancial, com um descanso que é um descanso extremamente reparador. É isso aí, beleza? O Daniel está dizendo, né? A beleza de uma criança, né? Exatamente, poder olhar nos olhos do filho, né? E ficar, né, por 1, 2 minutos, né, contemplando o rosto, né? E olhar nos olhos profundos e contemplar lá um mistério. Isso tudo descansa, né? Depois de um dia de trabalho, poder, né, pegar a criança no colo e acalentá-la e acariciá-la e saber que naquele momento você está recebendo muito mais do que está dando. Porque você está diante de uma beleza que lhe toca, né? Mas assim, de fato, só pra... Deixa eu ver que horas são aqui, peraí. Vamos lá, mais 5 minutinhos. Assim, de fato, tentar promover a beleza. Como? Olha, em todas as suas formas.
a beleza no modo de falar, ser elegante no modo de falar, né? E elegante aqui, enquanto saber o que escolher, saber o que eleger, promover a beleza no modo de se vestir, né? Escolher, né, as nossas roupas, né? Colocar uma indumentária não é nada extraordinário, né? Não precisa ser nada também assim, descabido, sem esquisitices, tá bem, pessoal? Sem esquisitices. Assim, só um pouco de harmonia, só prezar um pouco pela estética, né? Imagina, você já está cansado, as coisas já não vão tão bem, né? Você já está meio que prostrado, meio que esgotado, mas você vai passar o dia assim, mal vestido, né? Passar o dia assim, com uma roupa toda inadequada, amarrotada, desculpa, né? Com o cabelo despenteado, eu não tenho esse problema, é claro, né? Com o cabelo despenteado, né? Assim, sem um bom banho. Não, é bom, assim, olha, tome um banho, dê uma maciada, passe um perfume, coloque uma boa roupa, sem extravagância, sem esquisitice, mas uma boa roupa que condiz a tua, né, situação e condiz com o teu trabalho. Tá? Eu lembro que na época da pandemia, uma das coisas que eu dizia aos meus pacientes, eu os atendia, evidente, né, online, né, o que eu dizia a eles é o seguinte, olha, faz o seguinte, agora aqui na sessão, dá um pause, fecha a câmera ou desliga aqui a nossa videochamada, me ligue daqui 5 minutos, mas faz o seguinte, vai se trocar, vai tirar esse pijama. Eu sei que você está em casa, é claro que você está em casa, está todo mundo em casa. Eu sei que você está trabalhando assim, em home office, mas tira o pijama, calça algo nos pés, né? Coloque uma calça, coloque uma camisa, coloque né, uma camiseta, mas assim, algo que lhe tire desse, né, estado de sonolência, que lhe arranque dessa vida de improviso. Não, viva bem o dia de hoje. Então, assim, a beleza também no modo de se vestir. A beleza na nossa casa, a beleza no nosso ambiente de trabalho, né? De tentar promover, né, a beleza num quadro, na organização de um cômodo, né, num lugar que você fica, de repente colocar algo que seja belo, que lhe comunique vida no teu ambiente de trabalho, na tua mesa, na tua escrivaninha, sei lá, levar um pequeno quadro, colocar lá uma foto da tua família, colocar um ícone que você possa ler durante o dia, né, que você possa contemplar. Indo para o trabalho ou nas pequenas pausas durante o nosso trabalho, escutar uma música que seja realmente bela, uma música clássica, um canto gregoriano, né? Algo que aponte para o alto, que leve-nos para a vivência do belo, que de fato seja artística. Ok. Promover a beleza. Viktor Frankl, no livro Psicoterapia e Sentido da Vida, quando ele vai falar sobre os valores vivenciais, ele dá o exemplo daquele homem que escuta a sua canção preferida. Ele vai falar, olha, imagine um homem que está sentado numa sala e que lá para as tantas começa a escutar as primeiras notas sendo arrancadas do piano de sua canção preferida. Aquilo naquele momento lhe causa um arrepio, uma sensação profunda de bem-estar. E aí Viktor Frankl continua dizendo, né? Imagine que naquele momento, no momento em que aquela pessoa está escutando a sua canção preferida, você chegasse para ele e perguntasse a ele se a vida dele tem sentido. Ele lhe responderia que sim. Que não só a vida dele tem sentido, mas que valeria viver toda uma vida só para escutar aquela canção. Ainda que ela dure, sei lá, 2, 3 minutos. Durante a música, enquanto ele está sendo tocado por aquela canção, toda a vida dele se torna luminosa, tudo se torna extremamente valoroso, valioso. E para esse homem amante da música, toda uma vida valeria a pena. Só para estar lá, naquele momento, escutando aquela música. A beleza nos causa exatamente esse impacto, né? Quando nós estamos diante de algo realmente belo, a beleza de uma criança, a beleza de um quadro, a beleza de uma música, a beleza de um edifício, a beleza de uma catedral. Quando nós estamos diante de uma beleza, parece que todo o mundo se torna mais luminoso.
E tudo passa a fazer muito sentido. E poderíamos dizer como aquele homem, né? Que Viktor Frankl coloca no livro Psicoterapia e Sentido. Poderíamos dizer como ele, toda a vida valeria a pena, nem que fosse para ter um único momento como esse na vida. Esse momento joga luz em tudo. Esse momento dá sentido, significação, absolutamente tudo. Né? A beleza. Né? A beleza, como está dizendo aí, a lia do nascer e do pôr do sol. Né? A beleza de um pássaro que canta. Né? A beleza de um fim de tarde. Vamos ser promotores da beleza. Vamos promover a beleza. Volto a dizer, sem esquisitices, numa vida normal. Tá bem? Mas vamos nos colocar diante do belo. Um quadro, uma música, a tua indumentária, a tua elegância no modo de falar. Ontem eu passava diante de um edifício, sei lá, todo ele estranho, cinzento, né, todo pichado. E eu perguntei para minha esposa, né, porque eu sabia que antes lá ficava uma escola infantil, uma escola de criança. Eu perguntei para minha esposa. Falei, o que virou aqui? Ela falou, não, continua sendo uma escola. Falei, continua sendo aquela escola, né, aquela escola infantil? Ela falou, exatamente. Falei, não pode ser, né? Eu desci um pouco mais com o carro e vi a placa da escola, né? Eu só vi que aquilo era uma escola porque tinha uma placa, tinha um letreiro. Mas assim, uma coisa grotesca, entende? Uma fachada toda pichada, propositalmente pichada. Não sei o que eles fizeram, né? Sei lá, eles fizeram um concurso entre os alunos, se contrataram, né? Algum pichador profissional, de muito mau gosto, mas tudo pichado. Aquilo parece tudo, menos uma escola, principalmente uma escola infantil. Entende? Aquilo de cara já te perturba. Aquilo não é capaz de organizar o seu mundo interior. Você olha para aquilo e você não sabe muito bem onde você está, você fica tentando entender o que está acontecendo. Né? É igual o Picasso. Uma vez perguntaram a Picasso, por que os seus quadros são sem sentido? Picasso vai responder, né, com uma grande honestidade intelectual, porque ele era um cara extremamente perturbado, mas honesto, né? Olha, porque o mundo não tem sentido nenhum, então os meus quadros também não precisam ter. Entende? Assim, você percebe que não tem beleza num quadro desse. Não tem estrutura, não tem organização. Você pode até tentar, né, no auge da tua loucura, ver aquilo como arte, como beleza, né? Não, porque tem todo né, uma escola artística aqui sendo representada, né? Você pode chamar do que for, você pode localizar isso dentro da história, dentro da arte, dentro da sociologia, mas você não pode localizar isso diante da beleza. Não é belo, é grotesco, é perturbador. Aquilo não te promove. Você olha para aquilo e você não tem vontade de elevar os seus pensamentos. Muito pelo contrário, você experimenta um estado de náusea, de angústia, que te fala de uma baixeza. Existem artes que apontam para o sentido. Você vai numa catedral gótica, aquilo tudo te coloca para cima, para o alto. Não tem como, mesmo que você não queira. Mesmo que você esteja determinado a não elevar os seus pensamentos. Eu não quero pensar em nada que seja transcendente. Porque eu sou um materialista. Eu sou um hedonista. Eu não quero, assim, pensar em nada que seja transcendente. Se você entra numa catedral gótica, se você contempla a fachada de uma catedral gótica, você quer queira, quer não, você coloca os teus pensamentos cada vez mais ao alto. É inevitável. Tá? E o mesmo acontece com aquelas artes que assim, não promovem a beleza e que não deveriam ser chamadas de arte, né? O mesmo acontece com tudo aquilo que é perturbador e confuso. Aquilo inevitavelmente te puxa para baixo. Você pode estar, né, assim, com o coração e com a cabeça, a mente muito elevada, mas quando você entra naquele ambiente, aquilo te perturba, aquilo te derruba, aquilo te joga para baixo. A beleza, a arte, tem essa capacidade de ser um alento ou de ser fonte de angústia e de desespero.
Roger Scruton vai definir a arte dessa forma também, né? Papai. Ela é possível de alento, mas ela também pode nos derrubar. Peraí, filhão, papai já tá terminando aqui. Tá ok? Então, sejamos promotores da beleza. Busquemos isso tudo na nossa vida, tanto quanto for possível. Isso tudo nos dá saúde física, psíquica, emocional. Isso tudo faz com que nós consigamos alimentar o nosso mundo interior e viver esta realidade mais interior que aponta ao transcendente. Volto a dizer, né, como dizia São João Paulo II, a beleza, ela é a chave do mistério ao transcendente. A beleza, senhoras e senhores, salvará o mundo, como diz o Dostoiévski. Tenham todos um bom dia, fiquem com Deus. Se possível, printem aqui essa live, me marquem lá nos stories, tragam mais pessoas para acompanhar esse conteúdo. Nos vemos muito em breve. Senhoras e senhores, tenham todos um bom dia. Tchau.